A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção nós podemos chegar aqui, não é? Neste ponto da nossa lição do terceiro trimestre. Esta é a última lição que nós vamos estar estudando nesse terceiro trimestre, a lição de número 13. Diretamente aqui dos estúdios do CETADB, acompanhado pelo nosso companheiro, irmão Jonatas Emanuel, que nos auxilia na gravação desta pré-aula, também pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade. Juntos nós atuamos aqui no campo ministerial de Apucarana, no Paraná, presidido pelo pastor Daniel Salles Acioli. Pastor Adolvilson, a paz do Senhor. Pode ser o pastor Hércules, Jonathan e aos nossos queridos irmãos que vão. 13ª aula, Deus nos concedeu vida e saúde. E chegamos ao final desta lição desse trimestre, né, pastor? Maravilha. Olha só, eu ainda recente comentava com a Eliane, minha esposa, que nós temos tido boas lições, não é, da Escola Bíblica Dominical nesses últimos anos. Mas eu tenho para mim que, dada a relevância e o momento que nós vivemos, e esse é um momento sociopolítico, né, no Brasil, não só Brasil, mas também de alcance mundial, eu penso que essa lição do terceiro trimestre de 2023, ela de fato foi excelente, porque ela abrangeu, não é, tudo isso que esse conjunto de estudos que temos feito aqui, nas temáticas imprescindíveis para este momento que eu me refiro, e também pelo seu conteúdo, pela maneira como o pastor Douglas Batista apresenta, não é, esses conteúdos, sem rodeios, não é, mas indo objetivamente, direto aos pontos e argumentando maravilhosamente bem, dando uma excelente condição para que os professores nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical possam apresentar esses assuntos, argumentando coerentemente segundo a Bíblia, a doutrina bíblica, a ortodoxia que nós temos e também com relação àquilo que é o padrão que cremos na nossa Assembleia de Deus. Então, eu achei maravilhoso. E nós vamos agora exatamente para o desenvolvimento desta 13ª lição. 24 de setembro de 2023 é a data que essa lição será apresentada presencialmente nas nossas igrejas. Então, a nossa palavra aqui para todos os professores de Escola Bíblica Dominical que acompanham esse trabalho que nós fazemos aqui, bem como os irmãos e irmãs que são alunos da Escola Bíblica Dominical, nos ajudem compartilhando, né, o conteúdo desta aula, também o canal do CETADB no YouTube. Você também pode curtir a página EBD Apucarana no Facebook, onde nós colocamos ali a disponibilidade, também o conteúdo das aulas, mas também, não é, as informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical aqui em nossa igreja em Apucarana. Obviamente que você também pode fazer a publicação dos trabalhos da Escola Bíblica Dominical da sua igreja e você pode fazer a marcação aí EBD Apucarana para que a gente possa recompartilhar também os trabalhos que os irmãos e irmãs realizam em suas respectivas igrejas. Vamos aqui então, meus irmãos, para o desenvolvimento desta última lição. O mundo de Deus no mundo dos homens é o tema desta aula de hoje. O texto áureo da lição está em Mateus, capítulo 1, versículo 23, e diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. É a tradução do nome Emanuel. A verdade prática desta lição diz o seguinte: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Agora chamamos a sua atenção para a leitura bíblica em classe. São dois trechos na palavra de Deus. Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23 e também Gálatas capítulo 4, os versículos 3 a 7. Mateus capítulo 1, versículo 21, vamos acompanhar aí junto com o pastor Adolvilson. Pegue a sua lição, se não, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Muito bem, Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz:
eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Agora nós vamos para Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Maravilha, esta a leitura bíblica em classe, para a partir dela nós podemos então desenvolvermos aqui o conteúdo, né, desta lição de hoje, a última deste trimestre. Os objetivos que temos aqui, considerando que o conteúdo da lição está distribuído em 3 tópicos principais. No primeiro, onde vamos falar a respeito do reino de Deus no mundo, o objetivo é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Já no segundo tópico desta nossa lição, pontuar as bênçãos de uma vida no reino. E por fim, no terceiro tópico da lição, nós vamos assinalar os males de uma vida no mundo. Então, vamos entender assim, durante todo esse trimestre, nós estudamos sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. E aí, o subtema da lição é como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, nesta última lição, que é o fechamento de tudo isso que nós temos estudado neste trimestre, nós vamos verificar exatamente esses aspectos aí, não é? A respeito de o reino de Deus já estar implantado neste mundo, as bênçãos de uma vida para aqueles que assentam no seu coração, viverem segundo os padrões do reino que o Senhor Jesus implantou. E por fim, não menos importante, é claro, nós vamos falar a respeito de os males ou as consequências, aquilo que virá sobre a vida daqueles que querem viver segundo o padrão do mundo. Então, temos aí uma lição muito importante. Nós temos feito ao decorrer deste terceiro trimestre, sempre a cada uma das lições, pegando a palavra-chave da lição, uma definição, e nesse sentido o pastor Adolfo tem feito esse trabalho e não será diferente agora, definindo a palavra-chave reino. Muito bem, reino, uma definição geral, não é? Reino, um território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que em uma forma de governo, é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa, vitalício e de um modo geral hereditário. Agora, no nosso assunto, o que é reino de Deus? O reino de Deus é onde Jesus é rei. Na Bíblia, não é? O reino de Deus é um reino espiritual que um dia dominará tudo. Esse reino começou agora dentro do coração de cada pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E o reino de Deus implica no governo de Deus. Isso implica em poder, autoridade, governo, domínio sobre um povo, a ser governado. Muito bem. É o nosso rei Jesus. Olha aí, o reino e o reino do nosso Senhor Aleluia. E Salvador Jesus Cristo. É desse que nós fazemos parte e, para tanto, devemos viver segundo os padrões, porque também não é a vontade, não é? Existe um padrão. E é nesse sentido, então, que nós vamos já introduzir a lição e desenvolvermos o conteúdo proposto para nós. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos, inclusive na lição do segundo trimestre, nós estudamos a respeito deste reino, que será de fato literal, segundo a escatologia bíblica. Porém, é nesta presente dispensação, a dispensação da graça, que nós vamos entender este reino
como espiritual. O reino de Deus está entre vós, é o que diz Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nesta lição que vamos utilizarmos dela aqui para encerrarmos esse terceiro trimestre, nós vamos então estudar a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre as pessoas que vivem sob a égide deste reino e também os que vivem de acordo com os valores do mundo. Então é nesse propósito que nós vamos lembrar como Deus age para habitar conosco e também vamos reforçar. Veja que nós destacamos lembrar e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo e esta ação é por meio da igreja. Veja aí Mateus capítulo de número 5 e o verso 16, que diz assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vamos então, pastor Adovilson, para o tópico primeiro da lição, o reino de Deus no mundo, e aí vamos desenvolver sobre a encarnação de Cristo. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Isaías profetizou lá em 7,14 dessa maneira, e por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, né? E se chamará Emanuel. Esta palavra se cumpriu em Mateus 1:21, ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós temos aí as profecias se cumprindo, né? Literalmente. Aliás, o profeta Isaías, que profetizou aí cerca de 700 a 800 antes de Cristo, foi o chamado profeta messiânico, né? E também o seu livro é chamado por alguns de o quinto evangelho. Ele é o que profetizou mais sobre Jesus, seu ministério, a sua morte, enfim. O fato é que o Antigo Testamento se cumpre em Jesus, não é mesmo? Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor, pela ação sobrenatural do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo, Lucas 1:32, e que o Verbo se fez carne. Alguém diz assim, tabernaculou, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1:14, ou seja, o nosso Senhor é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, lá em Gálatas, capítulo 4, e versículo 4, que diz assim, chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido debaixo da lei, nascido de mulher. É interessante essa colocação aí, pastor, plenitude do tempo, ou seja, o momento apropriado, né, de acordo com o decreto de Deus para que a sua vontade seja cumprida. É interessante, apesar de Deus ser atemporal, não está sujeito ao tempo, ele tem o tempo de atuar. Quando fala assim, olha, a plenitude do tempo, ou seja, o cenário estava pronto, não é? Jesus veio nascido de mulher sob a lei para ser o nosso Redentor. É no tempo exato, Deus preparando o mundo para o nascimento de Jesus, por isso que diz ali, não é, com relação à plenitude dos tempos, tá bom? De modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Se tornou carne, se tornou humano, não é, para expiar os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Muito bem. Então, Deus nunca perde a hora, né? Não. É sempre no tempo apropriado. E quando você estuda a história geral, e quando você estuda também a história da igreja, especialmente com base nos escritos da Bíblia, você vai entender que, de fato, a melhor época para Jesus se manifestar da forma como foi exatamente ali o Império Romano dominando, não é? Tudo o que se conhecia de então, um império maravilhoso que havia sido formado ali, um grandioso, com o domínio romano, porém, com o grego sendo o idioma falado em todas as províncias no reino. Então você veja que chegou o tempo próprio para que o evangelho se manifestasse
e para que ele também se propagasse. Porque quando você segue estudando a história geral e a história bíblica, com base naquilo que temos nas Escrituras, você vai verificar que tudo isso, esse conjunto de coisas, também foi um fator preponderante para que Paulo pudesse realizar o trabalho que realizou, a maneira como fez para implantar as igrejas. Então, tudo foi de acordo com o plano de Deus, e o tempo ideal certamente foi esse, e foi nele que Deus realizou, não é, este trabalho. Então, nós vimos a respeito do reino de Deus no mundo, falando sobre a encarnação de Cristo, mas o reino de Deus no mundo não se resume tão somente à encarnação de Jesus, mas à mensagem que Jesus veio para transmitir. Então, após a tentação que nós temos, Mateus capítulo 4, não é? A tentação de Jesus no deserto, o Senhor deu início ao seu ministério. E a Bíblia diz assim, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Então, fica claro para nós que a mensagem do reino de Deus contém especialmente um apelo ao arrependimento, a uma mudança de vida, não é? Uma transformação. E que este termo grego que fala a respeito de arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, e abrange tanto o abandono do pecado, como também o voltar-se para Deus. Abandonar o pecado e voltar para o Senhor. É isso que metanoia, que é este arrependimento, de fato quer dizer na sua concepção. Compreende também uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então, o metanoia, o arrependido, aquele que se arrependeu dos seus pecados, então ele precisa ter uma nova determinação de vida espiritual, também deve mudar a sua concepção de vida moral e ainda uma conduta que diz respeito àquele que de fato passou a viver uma vida de arrependimento. Então, o metanoia, que é esse arrependimento, ele produz uma transformação. Somente o arrependimento e também uma fé viva na obra expiatória e redentora de Jesus é que pode provocar a restauração na vida de alguém, isso em relação a Deus. Apenas isso. E aí, amados, nós temos na lição proposta aqui pelo companheiro pastor Douglas Batista, várias referências que dizem respeito a essa transformação. Mas vamos para Atos 3:19, que diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Refrigério na vida de alguém, ele virá sob essa condição, ou seja, o metanoia, o arrependimento e também a presença do Senhor. O indivíduo que se arrepende tem a presença do Senhor consigo, então este experimentará na sua vida um tempo de refrigério. Então é nesse sentido, ou por consequência disso, que nós vamos entender que o papel da igreja é proclamar a mensagem do reino de Deus na minha cidade, no meu bairro. Não, é em todo o mundo. E aí nós temos a base de Mateus, capítulo de número 24, e quando eu me refiro aqui à base, é a base bíblica para argumentação a respeito deste conteúdo. Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Veja que é o evangelho pregado em todo o mundo, e não a pessoas distintas, mas a qualquer pessoa, a todas as pessoas, indistintamente, todos precisam ouvir a proclamação do evangelho. E a igreja, não são anjos, não são pastores, não são tão somente os líderes, e quando me refiro aos pastores, não é somente os pastores,
mas é toda a igreja envolvida na proclamação do Evangelho a todo o mundo. Veja que completude nós temos aqui em relação à proclamação da mensagem do reino. Então vimos a encarnação de Cristo e também vimos a respeito da mensagem do reino, mas nós também precisamos entender os valores do reino. Com isso, acompanhe aí com o pastor Adorrilson. Muito bem, nós estudamos aí algumas aulas anteriores sobre o Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino. Então, se a pessoa passou por uma transformação, aceitou a fé em Cristo Jesus, agora no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, através da atuação do Espírito Santo, primeiro é necessário o controle da ira. Veja bem a mudança moral que existe no ser humano. Isso está lá em Mateus 5, 21 a 22, e também a fuga da imoralidade sexual. Ou seja, pertencemos ao reino de Deus, nós devemos fugir da imoralidade sexual. É uma atuação diferente, prescrita na palavra de Deus por Jesus. É uma ética, é uma moral do reino de Deus. O casamento indissolúvel, que está lá em Mateus 5 também, ele comenta sobre adultério, enfim. Honestidade no falar. É o que o senhor falou, pastor, é uma transformação que ocorre no ser humano, até nessas mudanças em questão ética e moral. Honestidade no falar, até o falar muda, diferente, não existe ali palavras torpes, não é mesmo? E não revidar as ofensas, ou seja, lá na antiguidade, quando não fazíamos parte do reino de Deus, qualquer pé de galinha dava uma sopa, Agora nós temos aí que revidar, repensar, não é mesmo? E o último ponto ali, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero. Mateus 6, 15 a 16. Aí nós temos aí um perfil daquele que faz parte do reino de Deus. Tem outros tópicos. Isso, e não julgar os outros também. Temos aí mais esta colocação em Mateus 7, 1 a 2, não julgar os outros. Alerta sobre os dois caminhos, caminho estreito, caminho largo, por onde nós devemos andar. A advertência contra os falsos profetas, que, aliás, vem do início da Bíblia, a orientação, pastor, para nós nos defendermos contra as heresias que estão surgindo diuturnamente, atacando a palavra de Deus e também os bons costumes da igreja. Nós devemos estar atentos contra essas heresias e a exortação para a prática desses valores, Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a moralidade dentro do reino de Deus é isso que nós acabamos de listar aqui. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Aquele que pertence a este reino, as pessoas do mundo vão notar a diferença segundo as atitudes que nós devemos ter segundo a palavra de Deus. Muito bem, se essa diferença não está sendo notada, tem alguma coisa errada com o evangelho que estamos ouvindo, tem alguma coisa errada com a transformação que dizemos ter experimentado. Porque se experimentamos uma transformação, e se o evangelho que ouvimos e que pregamos, ele está de acordo com essas práticas aqui, o pastor Douglas, obviamente por falta de espaço também, sintetizou com base ali no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Mas nós temos uma conjuntura toda na palavra de Deus que mostra isso. Eu, inclusive, abri minha Bíblia aqui, se você depois quiser ler, Efésios capítulo 4, fala de se revestir do novo homem, o versículo de número 25 fala para deixar mentira, o versículo de número 28 diz assim, aquele que furte, não furte mais. Por favor, faça isso chegar aos nossos governantes, Oh, meu Deus do céu. Antes trabalhe, oh meu Jesus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavra que ao exalar o cheiro é o cheiro de ovo podre. Isso é palavra torpe. Depois ele ainda fala assim, não entristeçais o espírito, e por fim, versículo 31, ele diz, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E
o texto ali de Efésios 5 e 8, que é o que encerra esse tópico da lição, ele diz, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do mundo, andai como filhos da luz. Ou seja, antes você não valia nada. As pessoas olhavam para ti e não davam valor algum por você. Agora, a Bíblia diz que somos luz no Senhor. E aí, então, se somos luz, temos que andar como filhos da luz. Amém? Olha só, o reino de Deus no mundo se caracteriza desta forma, pela encarnação de Jesus Cristo, pela propagação da mensagem do reino e também pelos seus valores. E é baseado nisso que nós devemos vigiar para vivermos segundo este padrão. Nós vamos para um intervalo e após o intervalo vamos estudar sobre as bênçãos de uma vida no reino. Ou seja, sendo participantes de fato do reino, vivermos de acordo com esse padrão e usufruirmos dessas bênçãos que virão sobre as nossas vidas. Até daqui a pouco. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Retomando a nossa aula, meus irmãos, tópico 2 da lição, as bênçãos de uma vida no reino. Avançando para os desdobramentos desse segundo tópico, nós vamos verificar o subponto primeiro, a remissão dos pecados, como uma das bênçãos que alcançamos quando fazemos parte do reino de Deus. Pastor Douglas. Muito bem, aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Éramos, não é? Isso quer dizer que antes do evangelho, do reino, não é? A percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Até, aliás, quem não teve um encontro com o mestre continua nessa situação. Quem não faz parte do reino, não conhece a Deus e a sua palavra, continua ainda desta maneira, não é? E, entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Pastor, e eu trouxe aqui, está incluso aí nessa leitura, Gálatas 4, do 1 ao 5, para entendermos bem, na linguagem de hoje. Gálatas 4:1 diz assim: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho não vai herdar a propriedade do pai. É tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. 2. Enquanto menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. 3. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, é o que está dizendo essa projeção, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. E o versículo 4, mas quando chegou o tempo certo, é o 4:4, não é? Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Por que ele viveu? Justamente, versículo 5, libertar
o que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Que coisa impressionante esses versículos aqui de Gálatas 4, a partir do versículo 1, tá certo? Então, entretanto, no tempo assinalado, ou seja, chegando à plenitude do tempo, né? Ele veio para remir a humanidade da escravidão do pecado. Isso é milagre, isso é amor de Deus para conosco. Agora, não estamos mais debaixo da lei. Aliás, nós comentamos no comecinho, pastor, que nós estamos na dispensação da graça. É a 6ª dispensação e, diga-se de passagem, nós estamos vivendo no finalzinho da 6ª dispensação. Posso acrescentar uma coisinha? Opa, claro. É importante nós entendermos, que nós, na verdade, como crentes, gentios que somos, porque nós não somos judeus, não é? Segundo essa concepção, há os judeus e todos os demais que são gentios. Nós somos gentios. Deus tem um propósito especial com a nação de Israel, e assim como tem um propósito com a igreja, com aqueles que aceitam a Jesus. A estes, segundo toda a escritura aqui de Paulo aos Gálatas, os irmãos gentios não estão sujeitos à lei, ou seja, nós, gentios, não temos que observar a rigorosidade da lei judaica, aquela que Deus entregou para Israel por intermédio de Moisés. Ou seja, nós não precisamos guardar sábado, segundo toda aquela conjuntura que temos ali da lei, nós não temos que viver aquele padrão. Agora, Jesus ampliou o significado de muitos dos conceitos que estão na lei. E estes você pode ter aí um entendimento maior, exatamente lendo os textos de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, quando Jesus ele dá uma amplitude maior a respeito de alguns daquelas leis que estão ali no Decálogo e que os escribas, fariseus, os religiosos dos dias de Jesus distorciam para colocar o povo debaixo de um jugo ainda maior, de forma que Paulo aos Gálatas está dizendo assim, vocês não precisam viver embaixo desta escravidão. Exatamente isso. O Evangelho de Jesus Cristo nos isenta de cumprirmos a lei. Então, quando você encontra, por exemplo, um adventista que diz assim, olha, você tem que guardar o sábado, porque na Bíblia está escrito. Aí ele fala assim, tem um versículo na Bíblia, na verdade são muitos, né? Que diz que você tem que guardar o sábado. Não. Os versículos da Bíblia que falam sobre guardar o sábado está falando com relação ao povo de Israel, não com relação à igreja. A igreja está isenta desse negócio. Não é? Só para deixar isso bem claro, porque tem alguns aí que estão vivendo ou tentando se colocar debaixo dessa imposição daqueles preceitos que estavam ali no Decálogo, que estes não são para a igreja, mas para a nação de Israel. Pastor, daí eles, já que guardam o sábado, teriam que se circuncidar também. Mas uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Se quer viver debaixo da lei, tem que cumprir toda a lei. Porque se faltar num pingo da lei, já está lascado, conforme diz a turma, né? O próximo slide vai falar sobre isso, pastor. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei. Veja bem, não vivemos mais sob a lei. E da potestade das trevas, lá em Gálatas 3 e 13, que é a referência que está na lição, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O único que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus. Ele cumpriu tudo por nós, nenhum homem consegue ou conseguiria cumprir a lei. Ele cumpriu por nós e toda a lei convergiu nele, na cruz do Calvário, e nos libertou, não é, desta lei. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção
e herdeiros de Cristo. Lá em Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Versículo 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Hoje nós somos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, libertos da lei. Aliás, o senhor falou aí no sábado de todos os mandamentos. O sábado não é repetido no Novo Testamento como norma, como que o povo deveria guardar. E o senhor falou aí condições de Israel e condições para a igreja hoje. Hoje nós estamos livres de toda a lei por Jesus Cristo. E se você quer conhecer a respeito do plano escatológico de Deus para Israel e para a igreja, então vou dar uma dica. Está aqui, curso de escatologia do CETADV. Depois chame a gente aí nas redes sociais e nós vamos te dar uma dica de como você pode ampliar o seu conhecimento nessa área para não ser enganado. Porque há muitos que estão aí ensinando o engano e o engodo. E infelizmente não são poucos os que estão assumindo essas mentiras como se verdades fossem. Vamos estar atentos a isso. Muito bem. A respeito das bênçãos de uma vida ligada, vinculada ao reino de Deus, nós falamos aqui então sobre a remissão dos pecados. E eu vou dizer para você, esta é de fato a maior bênção. Porém, nós temos também a característica que passamos a assumir como adotados e herdeiros de Cristo. João capítulo 1, versículo 14, eu vou ler logo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, alguém diz assim, não, todos nós somos filhos de Deus, referindo-se a todas as pessoas. Isso é engano, não é verdade. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que foram adotados por Deus. Quem são estes? O texto aqui é muito claro. Aqueles que creem no seu nome. Aqueles que não creem no nome do Senhor, esses continuam sendo tão somente criaturas. Todos somos criaturas. Quando, então, cremos, passamos a crer no nome de Jesus, aí, então, nós somos adotados. E é esse o aspecto que nós vamos estudar aqui nesse tópico. Porque, uma vez adotados como filhos, passamos também a ser herdeiros daquilo que o Pai tem para os filhos. Então, independente se somos legítimos, que no caso de Deus, o legítimo aqui é apenas Jesus, nós temos uma infinidade de filhos de Deus por adoção. No outro tempo, conforme Colossenses 1:23, éramos estranhos e inimigos de Deus, mas agora somos filhos reconciliados com Cristo. Olha, Colossenses capítulo 1, eu vou chegar nele aqui, para que a gente possa fazer a referência bem exata do que é que está escrito nesse texto. Diz bem assim, Colossenses 1:21, diz o texto: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Deus concedeu então aos seus filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. E essa, de fato, amados irmãos, é a parte importante de sermos partes do reino, ou integrantes desse reino. Somos adotados como filhos e passamos a fazer parte, não é? Do testamento de Deus. Olha só o que diz Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, então, é o primogênito, o primeiro, não é, do gênero, Filho de Deus, e todos os demais, então, somos irmãos de Jesus, co-herdeiros, não é, juntamente com ele. Como resultado da nossa adoção, agora então passamos a ser filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo, que é exatamente o que ensina Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho,
és também herdeiro de Deus por Cristo. E assim não é na vida. Não é? Uma pessoa não tem filho e adota um filho. Este passa também a ser herdeiro. Depois, se ele vem a ter filhos naturais, todos herdarão junto, na mesma igualdade, no mesmo pé de igualdade, nas mesmas condições, porque agora também são herdeiros. E esta é uma característica maravilhosa que nós assumimos a partir do momento que nós passamos a crer no nome de Jesus Cristo. Nessa herança, amados irmãos, estão inclusas as promessas que o Senhor fez a Abraão. Veja Gálatas 3:29, o texto diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, o pai, nosso pai pela fé, e também passamos a ser herdeiros da vida eterna. Veja Efésios 3:6, diz assim, a saber, os gentios são co-herdeiros. Gentios, já expliquei anteriormente, porque são judeus, e todos os demais que não são judeus são gentios. Nós, então, nesta concepção da palavra, somos gentios. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Ao sermos aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, ou seja, para o louvor e a glória do nosso Deus. Foi para isso que Ele nos fez, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, diz o texto de Efésios 1:6. Quem é o amado? Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Muito bem, o tópico 2, o subponto 2, ainda adotados e herdeiros de Cristo. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. O senhor estava falando aí de criatura e filho, não é? Qual é a melhor? Criatura e quando nós fomos aí... E os adotados, né? Exatamente. Agora, Romanos 8,14 faz uma colocação interessante. Como saber se somos filhos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é? E o Espírito de Deus guia o ser humano. O verso 16, você não leu, mas ele também... Isso, vamos lá. Ele fecha a ideia, né? 16, né? O próprio Espírito confirma que ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, tem a diferença de criatura e filho. O filho é guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos leva a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a adorar a Deus, a buscar a Deus constantemente. Então, existe essa O Espírito essa Santo diferença. aí é o DNA, é o DNA da alma, né? Exatamente. Ele é que confirma que, de fato, nós somos filhos de Deus. Foi um dos primeiros textos da Bíblia que eu decorei, foi esse. Exato. E quando me converti, né? Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então não somos bastardos, nós temos um Pai. Deus é o nosso Pai. E alcançamos isso a partir do momento que decidimos abandonar os padrões de vida do mundo, o modo de vida do mundo, e dizemos para o Senhor, não, nós queremos viver segundo os padrões do Teu reino. E este crer em Jesus tem essa implicação, essa mudança de vida. Então, a partir desse momento, então, somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e vamos na bênção, participantes do reino, esperando o dia que Ele virá para arrebatar a sua igreja, um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Muito bem, então, continuando ali, temos a referência nesta primeira parte, Efésios 1:6. Eu vou começar no Efésios 1:5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, veja bem, por meio do Mestre Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. O versículo 6, para o louvor da sua glória, graça, e o qual nos deu gratuitamente o amado. E temos ali o versículo 12, que está na lição, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E o versículo 13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que coisa boa. O 14 é interessante. Eu vou ler aqui isso. 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus
para o louvor da sua glória. Glória a Deus. O selo representa que nós pertencemos. Na antiguidade, né? A pessoa colocava o selo, o anel. O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos receber a herança. Exatamente. E hoje nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Lá em Salmo 115, versículo 1, diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Lá em João, capítulo 13, versículo 31 e 32, diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado, versículo 32, nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e glorificará em breve. Portanto, tudo que nós fazemos, até a escola bíblica dominical que nós ministramos tanto aqui quanto na igreja, é para a glória e exaltação do nome do Senhor, e a igreja existe para glorificar a Jesus. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Pastor, aliás, Deus, eu fiquei pensando esses dias, por que Deus forma uma nação? Uma nação de pessoas, pequena nação, era um grupo pequeno, poderia ter escolhido as nações maiores da época, mas ele escolheu um povo escravo para libertar. Mas por que formou uma nação? Através da nação de Israel, o Deus de Israel foi conhecido nas outras nações. Através de Israel, Deus manifestou o seu poder, a sua grandeza. E hoje? Hoje é através da igreja, pastor, e os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando. A igreja é a plataforma da manifestação do poder de Deus. É através da igreja que esse Deus é conhecido hoje em todo o mundo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Temos aí Efésios 3 e versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. E o versículo 11, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. E o versículo 12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, o reino de Deus está aqui no mundo. Quem é o nosso rei? É o nosso mestre Jesus, e nós pertencemos a este reino como filhos. Glória a Deus. Olha só, Efésios 3, o pastor Dorilson leu os versículos 10 e 12. Você vê que Deus não foi pego de surpresa no plano de salvação, porque o texto do versículo 11, o pastor bem leu, mas eu estou pegando aqui agora na versão Nova Almeida atualizada, diz assim, ó, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, Deus planejou desde a eternidade em Jesus a redenção. E isto, amados irmãos, ele concretiza nesta terra por meio da igreja, da proclamação do evangelho, da mudança de vida. E estas bênçãos, esses benefícios, de sermos filhos por adoção, por sermos adotados, também sermos participantes das bênçãos do reino, essas bênçãos elas estão sobre aqueles que creem em Jesus. É crer em Jesus. Não existe uma outra coisa. É tão somente, simplesmente, crer em Jesus. Porque quem não crê, diz a Bíblia, já está em condenação. Veja que nós temos estudado toda esta lição, e aqui nós temos lições que foram, na concepção do termo, assim, mais pesadas, não é? Porque elas cobram mais, elas exigem mais das pessoas. Então, tudo isso se resume nesse fato. Precisamos crer em Jesus para termos a adoção de filhos, para fazermos parte das bênçãos prometidas àqueles que estão integrantes deste reino, porque aqueles que não creem, estes já estão em condenação. Encerrando, então, este segundo tópico da lição, a remissão dos pecados, a adoção e o tornar-se herdeiros de Cristo são bênçãos que vêm sobre a vida de alguém que é participante do reino. Amém? Já voltamos, então,
para o tópico terceiro desta lição, os males de uma vida no mundo. Já já retornamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Muito bem, meus irmãos, retomando aqui o terceiro tópico da lição, para caminharmos aqui para a finalização desta lição de número 13, deste terceiro trimestre de 2023, que vamos falar aqui entre nós. Tem sido muito bom, maravilhoso, um tempo de bastante aprendizado, de estarmos ali fixando as bases doutrinais da nossa fé. E, segundo aquilo que nós cremos em nossa Assembleia de Deus, também estarmos aqui fundamentando, não é, com base nas Escrituras, a nossa fé e ajustando, né, o nosso modus operandi, o nosso modo de vida. Vamos lá então? Os males de uma vida no mundo é o tópico terceiro desta lição. O pastor Adolfo vai iniciar aqui os comentários falando sobre a escravidão do pecado. Muito bem, a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas preste atenção em João 8,34, que diz aqui nessa tradução, fica bem claro. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, tá? Porque pecar nós pecamos. Aqui está falando sobre aquele que vive pecando. Deliberadamente. Exato, ele é escravo, né? Aí vive pecando, é escravo do pecado. Agora, continuando a leitura, isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Olha que coisa. Segundo Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pastor, olha que coisa interessante nesse texto aqui. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Agora, o ser humano é escravo daquilo que o controla. Se a pessoa não pode viver sem ingerir bebida alcoólica, ele é escravo da bebida alcoólica. A bebida alcoólica domina esta pessoa. Então a bebida chega a ser um deus dessa pessoa. Se a pessoa usa droga e não consegue ficar sem esta droga, não é? Ele é escravo da droga. Então a droga é deus dessa pessoa, que ele não consegue viver sem isso. E assim em todas as áreas da vida da pessoa. Ele não pode, ele é dominado. É interessante aqui, irmãos, 2 Pedro 2,19, vou ler de novo. Prometendo liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Glória a Deus por isso, porque nós somos dominados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acabei, assim, eu não havia feito nenhum tipo de anotação, nem programado isso, mas como o pastor Adolfo leu João 8,34, eu abri aqui, eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida. O pastor leu João 8,34, que fala a respeito disso. Né? Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora o verso 35 diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí o texto do verso 36, que é um texto que todos conhecem: depois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando então de que o filho do pecado não fica em casa. Quem fica em casa é o filho, na verdade, né? O filho, sim, esse é o que fica para sempre em casa. Aí, olha só que coisa linda que nós temos aqui em Gálatas 4,30. Mas o que diz a Escritura? A Escritura diz assim: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará
com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É para a liberdade que Cristo nos chamou. Quando então nós vivemos, ou quando uma pessoa vive embaixo da escravidão do pecado, é importante dizer que a pessoa que está vivendo debaixo da escravidão do pecado, e aí então tenha-se com base nisso, tudo aquilo que nós já temos estudado durante este trimestre. Aqueles que vivem segundo os padrões do mundo, vivem debaixo do pecado, não herdarão com os filhos. E em relação aos filhos, meus amados irmãos, nós somos filhos da livre, daqueles que vivem a liberdade que Cristo dá. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Ele quer viver ao bel prazer, não reconhecendo a Cristo como Salvador. Além disso, a soberba impede de reconhecer a própria escravidão. A pessoa que é escravo, muitas vezes, não reconhece isso. Não, de jeito nenhum. Eu estou vivendo a minha vida, mas ele não pode ficar sem cigarro, sem adulterar, sem bebida, sem droga. Ele é escravo. E subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonaria, álcool, nicotina e demais vícios que estão aí relacionados. Lá em Romanos 13:13, comportemos-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias. A orientação bíblica, porque quando a pessoa está inserida neste meio, traz prejuízos, não é? Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Aqui está como nós devemos viver no reino de Deus, se afastar disto que não presta, que só traz prejuízos ao ser humano. E o retrato de uma vida miserável é retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita urgente de libertação, conforme o pastor já comentou, João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E o ser humano pode ser livre de tudo isso, de glutonaria, de álcool, de nicotina, de vícios, enfim. É só aceitar Jesus como Salvador e o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas. É comum quando você está pregando o Evangelho, testemunhando para alguém que ainda não é crente, a respeito da sua fé em Jesus, aí o indivíduo fala assim, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Aí ele acha que porque não mata, não rouba, não fuma e não bebe, está tudo certo. Olha só, o apóstolo Pedro, só porque ele chegou e falou para Jesus, olha, de modo algum, o senhor vai passar por isso que o senhor está falando aí, que Jesus estava falando a respeito da sua crucificação e morte, não é? Aí Jesus disse assim, Simão, Simão, eu estou lendo Lucas 22:31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, agora sim. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro se voltou para o seu apóstolo e disse, você vai precisar se converter. Você entendeu como é? Aí você imagina que Pedro também não roubava, não fumava, não bebia, mas Jesus está dizendo assim, você precisa se converter. Então, vamos frisar isso, vamos frisar isso. É necessário que haja uma transformação. Porque se todos nós fôssemos bonzinhos, como alguém se julga, não é? Se todos fôssemos bonzinhos, não haveria necessidade de Deus sacrificar o seu único filho para a salvação de todo o mundo. Porque é isso que se resume o Evangelho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem é que vai passar, experimentar o não perecer? Aqueles que nele crê, mas que tenham vida eterna. Então, vamos trabalhar nesse pensamento, porque tem muita gente que não é crente e que acha que porque não rouba, não mata, não fuma, não bebe e tal, que está tudo certo, que ele vai experimentar o céu. E isso também é um engano, é um engodo, e nós devemos, então, sermos mais contundentes na proclamação desta verdade. Amém? Vamos prosseguir aqui, então, ainda falando a respeito dos males de uma vida no mundo.
mas agora, além de falarmos da escravidão do pecado, abranger também que aqueles que não são filhos de Deus, na verdade, são filhos da ira e também estão sujeitos a uma condenação eterna. Isso nós já havíamos falado, né? As pessoas têm o direito de viver do jeito que quer, sem problema algum, porém é importante que elas saibam que, não vivendo de acordo com os padrões do reino, estão sujeitos à ira de Deus e à condenação eterna. Para tanto, o pastor Adolfo vai nos fazer aqui a exposição do assunto. Muito bem, eu já vou entrar aqui nessa parte. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões de praticar o mal inerente ao homem não regenerado. São os pensamentos da carne, viver sob o domínio desses desejos carnais. Na Bíblia nós encontramos aí, em Gênesis 6 e 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação, isso faz parte da natureza humana, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É interessante isso, esta colocação. O homem que não conhece a Deus, que não passou pela regeneração, que não passou pelo novo nascimento, a inclinação é só para o mal. Só para fazer coisa ruim. É só para o mal. É impressionante a natureza humana, as inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira, olha aí, de Deus sobre os filhos da desobediência. E isto chegará o momento de um acerto de contas, porque a palavra de Deus, eu tenho dito sempre, ela não é um peso, é porque o nosso Deus, sabendo que isso vai trazer consequências graves, sofrimento para o ser humano, que ele nos orienta, não faça isso, não pratique tal coisa, que isso não é bom, mas o ser humano tem essa inclinação, né? Por isso, o nosso Senhor ensinou que aquele que não crê, o pastor já comentou aqui, já está condenado. João, capítulo 3 e o versículo 18, a parte B do versículo, eu creio que o senhor já está aí. Não, na verdade, João eu estou em 3 texto e aqui. 18. Aí já está, a situação já está, uma finalidade, um final. O nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Ou seja, Jesus morreu na cruz, como foi dito, para a salvação de todo aquele que crê. É olharmos para a cruz e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em suma, é reconhecer a Cristo como Salvador. Esse é o foco. Não é? Quando nós visitamos no hospital, eu estive esses dias, eu perguntei ao senhor, o senhor já reconheceu a Jesus como Salvador? Já. O senhor reconhece que ele morreu na cruz pelos nossos pecados? Sim. Então agora nós devemos nos esforçar para viver conforme a sua vontade. Aí nós vamos pertencer ao assunto de hoje, ao reino de Deus sobre a terra. Maravilha, meus irmãos. Olha só que coisa gloriosa que nós temos aí. Quem não entrega a sua vida ao Salvador, a Jesus, é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Nós acabamos de ler aí João 3 e 18. Desta forma, então, você vai verificar que o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo Jesus. Então veja aí os padrões que estão sendo vividos no mundo, a maneira como as pessoas ridicularizam a fé em Jesus Cristo. Então isto é tão somente o clímax, ou seja, o ponto mais alto da rebeldia que resiste ou que está na vida daqueles que resistem a esta salvação maravilhosa que apenas em Jesus pode ser ofertada. Somos então exortados. Qual é a exortação que vem para nós na palavra de Deus? Eu vou abrir logo aqui o texto de Mateus, que é Mateus 24 e o versículo 13, para ler a referência completa, porque aí na lição nós temos apenas parte do texto. O texto diz assim, ó, mas aquele, Mateus capítulo 24 e o versículo 13,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Então, há dificuldades, há problemas na vida, com certeza. Vamos tomar um exemplo aqui? O apóstolo Paulo, quantas lutas e dificuldades o apóstolo Paulo enfrentou, mas quando ele está encerrando a sua carreira, ele escreve para Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, e ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que perseverar até o fim, este será salvo. Esta é a característica que nós temos. Qual então a palavra que nós, aqui, como professores da Escola Bíblica Dominical, como pastores que somos, queremos compartilhar ao encerrarmos esse tópico? É que nós devemos ser perseverantes, porque problemas, adversidades, dificuldades, estas vêm sobre todos, sobre bons e sobre maus. Mas e a respeito da salvação? Só será participante dela aqueles que perseverarem até o fim. A escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos, são consequências, será o resultado dos males de uma vida conforme os padrões do mundo, de forma que nós devemos viver conforme o padrão proposto para o reino dos céus. Vamos lá então, pastor, para a conclusão. Fechando esta lição, os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17:20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Grande responsabilidade da igreja hoje. Não tenha dúvida. Deus abençoe a sua vida, meus amados irmãos, insistindo um pouco mais que vocês nos ajudem, não é? Divulgando o conteúdo desta aula, compartilhe aí em suas redes sociais, porque se foi bom para você, se está sendo bom para você, se tem sido bom para você, certamente poderá também colaborar com a vida de outros. Então, nos ajudem, não esqueça de se inscrever no nosso canal CETADB no YouTube. Ative as notificações, porque assim, semanalmente, quando publicamos os conteúdos que não dizem respeito tão somente aos comentários da Escola Bíblica Dominical, mas outros trabalhos que realizamos vinculados ao curso teológico CETADB, você também poderá estar participando, assistindo e com isso crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a cada um dos irmãos e irmãs, aqueles que estão conosco durante todo esse trimestre, não é? Aqueles que chegaram em algum momento do trimestre e que permaneceram conosco, e você que chegou agora nesta última lição, mas que está conosco até aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, faça próspero e abençoado em tudo. O nome de Jesus seja exaltado também através da sua vida. Pastor Adovilso, as suas considerações. Nós temos um desejo de um sentimento de dever cumprido. 13ª lição, mas nós esperamos a todos no próximo trimestre, é o último trimestre do ano de 2023, e continuamos aqui firmes para a glória de Deus, e o nosso pedido sempre, em todas as aulas, é: ore por nós oramos por vocês, e a vitória é nossa, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.